Bom, hoje é dia 23 de setembro de 2024 e hoje a gente vai falar sobre a sétima armadilha dos sapatinhos vermelhos, esse conto fantástico. E eu queria saber o que vocês acham, né? O que vocês estão achando aí do conto, o que vocês têm aprendido, enfim, porque essa armadilha, ela diz respeito à simulação, né? A tentativa de ser boa, a trivialização do anormal. Olha só, então vamos lá. Vamos falar hoje sobre essa sétima armadilha, que está aqui na página 278. A simulação, a tentativa de ser boa e a trivialização do anormal. Você já se perguntou? Você já se perguntou por que você precisa agradar todo mundo? Ou precisa agradar aos outros a qualquer custo? Sabe, aquela história que eu tenho que agradar, eu tenho que, né? E muitas vezes isso pode significar deixar de lado o que você realmente é, o que realmente você está sendo, o que você sente, o que você quer. É exatamente sobre isso que a Clarissa vai falar conosco hoje. A Laloba vai falar conosco. Eu quero deixar aqui, né, um ponto, né, um ponto desse conto. Espera aí, gente, está chegando alguém. É a Vanessa. Desculpa, eu tenho que parar aqui para aceitar. Será que... Tá. Peraí, gente. Cadê a Vanessa? Daqui a pouco ela aparece, né? Apareceu. Então, tá bom, Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. A gente está na página 278, mas esse negócio aqui está complicado hoje, viu? Esses foninhos aqui. Vamos lá, então? Vamos continuar? Nesse conto, essa protagonista, essa menina, né, que ora é menina, ora já é uma mocinha, enfim, ela tenta, não sei se vocês tiveram esse olhar, mas parece que ela tenta ser boa, mesmo que isso vá contra quem ela realmente é. Então, esse é um outro aspecto dessa personagem, desse aspecto, desse conteúdo psíquico. O que acontece? Ela coloca uma máscara para que ela pareça perfeita, não é isso que ela faz? E quando ela coloca essa máscara, ela pode ser que ela passe a ser, né, passe a ser aceita pelas outras pessoas. O que é isso, né? Estava aqui pensando, o que é isso na psicologia analítica junguiana? A gente chama isso de máscara, né, ou persona. Como está a sua persona? É como se fosse um papel que a gente representa para se sentir parte do grupo, para sermos aceitas e queridas e amadas. É sobre isso. É sempre a dificuldade de lidar com a rejeição e muitas, né, muitas vezes, olha só, gente, muitas vezes para você sobreviver. Diz respeito à sua sobrevivência. Então, você está com um cliente, por exemplo.
ou você está com um paciente, ou você está com o seu chefe. É possível você ser você mesma? Você tem que participar de um grupo, você precisa se submeter. Isso é interessante porque o Winnicott fala sobre saúde emocional. Então, doença para ele é quando você está nesse papel, com essa persona, com essa máscara, nesse falso self, que é uma, um, um mecanismo de sobrevivência. O que acontece é que a gente vai transitar o tempo todo entre o mundo interno e o mundo externo. E a gente vai precisar, sim, usar essa persona, principalmente para a gente viver em sociedade, para a gente trabalhar. Mas essa máscara, ela não precisa ficar grudada, ela não precisa estar 24 horas do dia. Muitas vezes, estava aqui pensando também, muitas vezes, no seu trabalho, no seu emprego, enfim, na sua atividade profissional, você precisa estar com essa máscara o tempo todo. Tem lugares que até que não, tem profissões que até que não, mas tem lugares que, por exemplo, se você trabalha num banco, e é um gestor e tem que bater meta, enfim, não dá para você para você tirar essa máscara. Bom, se você quer sobreviver, né? Se a pessoa quer sobreviver, olha só, eu não estou dizendo que o que é certo, o que é errado, mas é para a gente ir pensando sobre essa dança, né? A dança das máscaras. E a gente não usa só uma, a gente usa muitas. Existem muitas máscaras. O Jung fala, né, sobre isso. E essa menina aqui, ela fazia de tudo para ser amada, para ser querida, para estar naquele lugar idealizado pela cultura. O que é essa idealização? Essa idealização, ela pode ser introjetada e são aqueles padrões de comportamentos, por exemplo, que nós temos no inconsciente é, é, que foi introjetado pela cultura. É a cultura que faz isso. Bom, eu vou precisar transitar por mim, sendo eu mesma, e também avaliando o que é que eu me submeto e o que é que eu não me submeto. Você não precisa se submeter a tudo que a cultura diz. Um exemplo, o corpo, o tipo de corpo, o tipo de cabelo, os cursos, não sei, a profissão, porque é imposto para você, para mim, enfim, para a sociedade, essa cultura impõe, né? Ela impõe um padrão, que é chamado também de supereu. É o superego, sabe? É a cultura que forma, né, essa parte nossa. O problema é que, se nós não tomamos consciência disso, nós vamos agir como essa mocinha aqui, moça, menina, enfim, essa protagonista, né? Ela quer ser boa, ela quer ser amada, ela quer atender às expectativas de todo mundo, só que isso é impossível. E aí ela se mete numa grande enrascada para a vida toda, para a vida toda. E eu queria
perguntar, né, para vocês, se vocês já se sentiram, já sentiram que vocês estavam usando alguma máscara para agradar alguém, né? Ou para, de repente, se sentir parte integrante daquele grupo, né? Daquela comunidade, enfim. Depois você me conta aqui para gente, tá? Agora, um outro aspecto, né, que é a trivialização do anormal. Gente, o que será isso, né? A trivialização do anormal. Bom, aqui na página 281, eu vou ler um pedacinho. A trivialização do que é anormal, mesmo quando existem claros indícios de que essa atitude seja prejudicial a nós mesmas, aplica-se a todos os maus tratos infligidos às naturezas instintivas, espiritual, criativa, emocional e física. As mulheres enfrentam essa questão sempre que são desorientadas, né? Olha só, desorientadas. Perdem a direção, perdem o senso de orientação, de modo a fazer qualquer coisa que não seja a defesa da sua vida profunda de projeções invasivas, culturais, psíquicas ou de outra natureza. O quanto será que cada uma aqui tem recebido de invasão? Que tipo de invasão? As projeções dos outros? E se eu pego isso para mim, aquilo que estão falando de mim, inclusive em psicanálise isso tem um nome, né? É a identificação projetiva. Eu me encaixo naquilo que estão falando de mim. Ah, você é uma grossa, você é chata, você é isso, você é aquilo, você é detalhista, você, sei lá, qualquer coisa. Tá bom, pode ser verdade que eu seja alguma coisa, mas eu não preciso acreditar no que as pessoas estão me julgando ou projetando em mim. Eu preciso ter esse discernimento, saber o que é o milho mofado e o milho bom. Essa lição da Baba Yaga a gente não pode esquecer nunca mais. Desculpa. Em termos psíquicos, nós nos acostumamos aos golpes dirigidos às nossas naturezas selvagens. Nós nos adaptamos à violência, olha só, perpetrada contra a natureza selvagem e sábia da psique. Eu tenho isso grifado aqui. Tentamos ser boazinhas enquanto trivializamos o anormal. É isso que a Clarissa está contando para a gente, sobre o que é trivializar, né, o anormal. Quer dizer, é aquilo que não é para ser aceito, validado, né? Ou, não, isso aí não é nada, né? Ah, não, isso não é nada. Perdemos, consequentemente, nosso poder de fuga. Perdemos nosso poder de lutar pelos elementos da alma e da vida que mais valorizamos. Quando estamos obcecadas pelos sapatinhos vermelhos, todo tipo de fato importante do ponto de vista cultural, pessoal ou ambiental é deixado de lado. E aí aqui ela vai falando, né, sobre o significado, né, de quando nós renunciamos à vida feita à mão,
né, fazendo aí um comparativo, inclusive, com a confecção, a produção dos sapatinhos de tecido dela, da protagonista. Aí, mais para o fim, ela diz aqui, a Clarissa, o desastre fez vazar uma substância pegajosa que se espalhou numa fina camada com enormes ilhas flutuantes, tão extensas e largas quanto um quarteirão de cidade. Quando essas ilhas colidiam com o cais, elas se partiam em gotículas que afundavam na areia e chegavam à praia por baixo das ondas. Durante anos a fio, os banhistas não podiam nadar sem saírem emporcalhados. Aí ela fala, né, as crianças que construíssem castelos na areia, de repente escavavam, sem querer, um punhado de óleo viscoso. Aqui é uma história, né, que eu não li o parágrafo anterior. Né, ela diz aqui que quando ela era menina, na década de 1950, houve, né, uma tragédia industrial, tal, e acho que foi em Chicago, e, enfim, ficou tudo contaminado, né? Ficou com muitas manchas de óleo e tal, e isso teve um impacto, como a gente sabe, um impacto violento na natureza. O dano ao instinto, a trivialização do anormal foi o que permitiu que aquelas mães limpassem as manchas do derramamento de petróleo e, mais tarde, de outros pecados cometidos por fábricas, refinarias, tal, 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 tal. Bom, olha só, nem todas, mas a maioria delas já estava acostumada a não ser capaz de interferir em acontecimentos chocantes. Havia punições assustadoras para a quebra do silêncio, para a fuga da jaula, para quem identificasse injustiça, para quem exigisse mudanças. Esse exemplo eu li porque eu acho que ele retrata tão bem a pressão que nós sofremos pela cultura, que nós sofremos pelo ambiente que nós estamos inseridas, não é mesmo? Bom, essa trivialização, ela acontece quando a gente começa a achar, né, que aquelas situações, elas normais, não é nada, né? Ou seja, quando a gente, quando aceitamos as coisas que nos machucam, por exemplo, que são tóxicas, sabe aquela amiga que fala para você coisas que te machucam? Porque tem gente que machuca, tem que pensar antes de falar para não machucar a pessoa. O que é que nós mais buscamos na vida, gente? Sermos aceitos como somos. Às vezes, a gente não precisa falar nada, é só acolher, é só escutar e falar: olha, o que você decidiu, eu estou com você. Difícil isso? Não sei, cada uma pensa, né, o quanto que dá conta disso. Porque tem um lado, né, nosso lado também, de que o outro vem e nos invade, projeta-se as suas imundícies, e aí cabe a nós se vamos nos identificar ou não com esse lixo. Agora, existe a nossa parte também. A mesma, a mesma moeda paga as duas situações. Então, essa menina, a gente está falando aqui, que é a protagonista, né, desse conto, o que ela faz? Ela faz isso, quando ela vai tentar convencer, né? Ela tenta convencer a ela mesma
de que os sapatinhos vermelhos eram a solução para todos os problemas. Olha só, mesmo sabendo que eles estavam destruindo quem ela era, ou quem ela estava sendo, né? Porque ninguém é um ser pronto. Ah, eu sou assim. Não, eu estou sendo assim. Eu acho que é bem interessante a gente pensar nisso também. E eu queria saber de vocês, né? Se vocês já passaram por situações em que vocês sabiam que algo não estava certo, mas seguiram em frente, porque vocês acreditavam que era o caminho, né? O caminho mais fácil, ou de repente, porque tinham medo, né? Medo, medo de desagradar alguém. Alguém gostaria de falar? Tá ligado aqui? Tá. Algo para compartilhar? Acho que no mundo corporativo é muito comum, Ninguém lembra né? de nada. No mundo corporativo, eu acho que é muito comum. Silvia, eu não estou te ouvindo. Você está falando? Não, eu tô. Meu microfone Ué, está ligado. por que que eu não ouço? Ah, eu vou Vocês tirar estão isso me aqui. Gente, vocês ouvindo? estavam me As ouvindo demais? bem? Eu ouço. Eu acho que é Eu só ouço aqui. Não é normal. possível. Peraí. Também estou escutando a Estou Silvia. ouvindo normal. Pronto. Foi. Alguém pode falar? Alguém Eu não estou diferente da ouvindo. Tô Silvia? só... Ai, meu Deus do O problema céu. é a Silvia, O que que não está ouvindo acontece a aqui? Silvia. Não, tá normal, tá me Eu não fechei o ouvindo? microfone, né? Tá aberto, ó lá. Eita, o Você não ouve ninguém, que eu Andréia? faço aqui, gente? Pensar. Acho que não. Fiz alguma bobagem aqui. Não tá aqui. Gente, eu não consigo Andréia, você não escutar quer sair vocês. e Como é que entrar de funciona novo? isso? Não sei o que aconteceu. É que eu acho que ela não ouve ninguém, né? Na verdade, a gente tem que Só escrever. se escrever, né? O Bluetooth está desligado. Gente, se vocês puderem Andréia, muita escrever, eu calma nessa agradeço, hora, a até gente eu vai te conseguir salvar. Espera aí. dar uma... Estão me escutando? Vocês estão me Não entre na ouvindo? carruagem, a gente vai te Sim. salvar. Sim, te ouvindo. Ah, tá. Estamos ouvindo. Tá bom, então vamos lá, vamos em frente. Vamos ver aqui. Ai, a intenção não era essa, viu? A intenção não era essa. Acho que eu vou fazer isso, Simone, uma boa ideia. Deixa eu sair daqui. Que eu não sei, porque se eu sair, se cai. Deixa eu ver. E agora? Tenta falar, Silvia. Ah, agora Oi! tá. Agora tá ok. Tá me Não tá, ouvindo, agora, gente? pelo amor Andréia, de Deus. ouve. Uhul! Deu certo, amei. Deus, Simone, obrigada. É, é. Posso Silvia, você falar acabou rapidinho? falando, né? Pode, É. claro.
Não, na verdade eu estava falando assim, pensando, eu acho que o exemplo mais comum da gente encontrar essa trivialização do anormal é no ambiente corporativo, porque a gente tenta sempre se moldar, né, se adequar para ser aceita, seja um chefe, né, uma liderança tóxica, ou as regras e os processos, né, daquela empresa que você não necessariamente concorda em cumprir, mas tem que fazer cumprir, né, porque principalmente recursos humanos, né, que levanta a bandeira das políticas, processos e padrões e blá, 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 blá. Então, às vezes a gente nem concorda com tanta regra, tanto padrão, tanta coisa imposta, mas você, pela sua função, pelo seu cargo, né, pela sua visibilidade, você tem lá que fazer valer aquela. Então, eu acho que é. E para você é um anormal, porque muitas vezes, eu pelo menos já me deparei, pelo menos em 2 empresas, passagens que eu tive, e que a última, na verdade, delas foi, acho que a minha. Tipo assim, eu não permito mais, eu não vou mais me ferir meus valores éticos do que eu acredito que é ser um RH, ou como que um RH deve ser parceiro do negócio, enfim, para eu ter que cumprir regrinhas só porque ele é chefe, ou só porque ele tem a canetada e ele tem o poder de me mandar embora, né? Então, foi a minha última passagem, acho que foi a que me eu acho que eu tomei consciência, sabe? Eu não quero mais isso para mim. Isso não faz mais sentido, não conversa comigo, com os meus valores, quem eu sou. E aí eu dei a virada, né? Claro, eu fui desligada, mas ao mesmo tempo eu fui desligada, mas querendo ser desligada, porque para mim já não estava mais fazendo sentido estar lá, né? E fazendo as coisas que eu estava fazendo. Então, a gente acaba, eu acho, no mundo corporativo, trivializando esse anormal, e quando você percebe que já está ferindo, sabe, né, a sua ética, os seus valores pessoais e até profissionais, eu acho que é onde a gente tem a tal da coragem, ou da força, ou sei lá o quê, de virar, sabe? De falar, não, isso aqui para mim não serve mais, eu não vou mais ficar tentando me enquadrar num modelinho que eu não acredito, né? Então, contando rapidamente a minha historinha aí rápida de 30 anos em RH, e aí eu tomei a decisão que eu não quero mais ser RH, não desse jeito que os RH são. Tô descrente de RH, gente, desculpa. Sabe o que que eu lembrei? Daquela peça que a gente assistiu também, Alma e Moral, né? São 2 palavrinhas muito parecidas, trivializar e transgredir, né? A Silvia transgrediu. É muito legal isso. Mesmo, né? Transgredir. Essa peça Boa era palavra, boa, Simone. legal. É isso Alguém aí. mais gostaria de contribuir aqui? Porque a Silvia foi corajosa, né? Porque não é fácil fazer isso, gente. É bonito a gente escutar, mas a gente fazer, né? Não é fácil, não. Porque entra em jogo, né? A questão da sua também sobrevivência. É o dinheiro. Quem é que vive sem dinheiro? Me fala. Eu não fiz, né? Fizeram comigo, né? Sim, mas você Fizeram comigo, mas eu buscou isso. aproveitei a oportunidade de falar, eu não quero mais. E aí eu tive que buscar a carreira solo e há 6 anos estou nela, Então, né? mas você buscou isso, consciente ou inconscientemente, você buscou esse desligamento. Uhum. Sim, isso é verdade. É o que está me parecendo, né?
quando o incômodo passa a ser maior, né, do que a gente acaba normalizando muito no corporativo mesmo. Eu venho de uma empresa que ela é extremamente machista. Então, a gestão de egos ali com os homens é muito forte para a gente que é mulher. Então, assim, você tem que estar sempre comendo pelas beiradas, você tem que estar sempre ali naquela submissão, aquele jogo, porque senão a coisa não anda, senão a coisa não vai. Isso acaba normalizando isso, né? Porque dentro do universo, eu criei uma empresa que é voltado para a construção civil, então são muitos homens, né? Então, aquilo é difícil mesmo. E eu confesso, por um tempo eu acabei normalizando isso, né? Porque aí se você começa a bater de frente, se você começa a se sobressair muito mais, fica difícil, né? Tanto que meu chefe às vezes me chama de onça, né? Porque às vezes você acaba mostrando um lado de querer colocar as coisas claramente de como deveriam ser, de como você entende que deveria ser, e aí você acaba sendo julgada de uma outra maneira. Então, você acaba se encaixando normalizando aquilo lá para poder tentar essa questão da subsistência também, né? Porque também, às vezes, para a gente, que nem eu que já tenho 52 anos, ir para o mercado de trabalho agora, como engenheira química, eu não sei se eu conseguiria me recolocar. Mas, assim, de certa maneira, eu também tenho os meus reconhecimentos lá dentro também. Mas, assim, por um bom tempo, eu tive que normalizar muito comentário, muito ajuste mesmo que você tem que fazer, porque às vezes você está ali, você percebe realmente que eles fazem questão de manter uma hierarquia, então aí você tem que ir por outro caminho, então quando você tem que falar de um jeito, porque senão interfere o ego, olha, né, você que manda, então isso realmente, às vezes a gente incomoda demais, mas eu acabei achando um caminho ali dentro, porque também eu foquei na minha carreira numa meta ali dentro, e eu consegui achar espaços para isso, né? Mas antes de eu estar na coordenação do laboratório, eu passei por alguns momentos assim bem difíceis mesmo, né? Então, mas eu admiro, dou parabéns à Silvia, porque precisa ter coragem mesmo, né? Porque às vezes a gente enfrenta e bate de frente com eles e aí você é julgada de uma outra maneira mesmo. Cada um no seu tempo, né, Lu? Sim. Assim. Né? Cada um no seu tempo. Eu achei interessante o que você falou agora. Eu encontrei um caminho. Sim, sim. Sim, porque ali aí você, dentro, porque aí você começa a... Já que você não consegue por aquele... Já que aquilo lá está tão estruturado, tão engessado de uma tal maneira que para você quebrar aquilo lá, você não consegue quebrar. Quando você sai, ou quebrar, você não vai reeducar aqueles homens, você não vai reeducar aquela companhia, você não vai reestruturar aquilo lá. Então, você acaba achando outros caminhos de ser reconhecida e conseguir chegar onde você quer chegar de outra maneira, né? Então, e graças a Deus eu já estou, eu acho que eu estou num caminho legal ali. Mas foi difícil, foi difícil. realmente, você é uma guerreira, né? Todas somos, né? Mas, assim, a sua história, eu acho que ela merece, né? O seu reconhecimento, né? A sua história de superação diária. São conquistas diárias que você tem. Não é assim que, não, todo dia você está lá, né, com enfim, os seus objetivos, tem sonhos ali envolvidos, né, então, é como você está tecendo, né, ali um Porque às sapatinho. vezes, porque às vezes eles se escondem naquela cor, naquela Claro, na casca, né? naquela casca de maldade, né? Eles estão morrendo de medo. E às vezes eles estão morrendo de medo de você tirar o lugar deles. Já aconteceu isso também. Meus superiores, assim, se sentir ameaçado. Então, mas até a gente entender isso também, até a gente perceber esse jogo das cadeiras, esse jogo
das peças, até você entender que como a cabeça deles realmente funciona, leva um tempinho também para mim. Porque você não quer admitir, não, é isso, não pode ser isso. Chega a ser absurdo para a gente, às vezes, né? Mas graças a Deus, as coisas vão se encaixando. Obrigada, Lu. Obrigada, Si. Mais algum comentário? Alguém mais tem alguma história para contar, para compartilhar? Porque é tão rico isso, né? Andréia, eu me vejo que eu era muito o oposto, entendeu? Eu Como sempre assim? fui eu sempre fui a selvagem, né? Hum. Eu era a selvagem desregulada, né? Eu nunca fui, assim, eu passei por grandes empresas, trabalhei na Camargo Correia, eu entendo o que a Luciana está falando. Trabalhei na Camargo Correia, os dinossauros da Camargo Correia. Os caras eram os donos, assim, de tudo. Os caras são professores da USP, eles têm umas coisas, assim, que eles são os donos, né? Lá eu me dei até bem, mas eu era novinha. Então eu era mais submissa, eu era mais, né? Com o tempo você vai adquirindo também seu combustível, você vai adquirindo também seus passos. E aí em uma empresa foi onde eu cresci muito, e essa empresa ela era muito parceira. E era uma empresa maravilhosa, que é a empresa do meu coração, que eu amo desde sempre, assim, eu morro de saudade. Lá, para mim, o RH valeu a pena. Se eu pensar no RH saudável, foi lá. E lá eu era totalmente equilibrada, era uma pessoa totalmente, né? E aí, na minha última empresa, que foi onde eu conheci a Silvia, da Pirelli, uma empresa extremamente machista, narcisista. A gente só se depara com homens narcisistas, assim. Na fábrica, não, mas quando eu fui para o corporativo, eu tive muitos embates com a minha chefia. Mas não eram embates assim, eu não brigava com ele, eram embates brancos, sabe aquela guerra branca? Então eu tentava, aquilo me irritava, e eu lembro que eu fazia minha análise na época, e ela falava assim: olha, você tem que disfarçar, porque quando você não fala, mas a sua cara mostra, Vanessa, porque você mostra na sua cara, eu sou muito expressiva. Então ela falava assim: você não está disfarçando, ele está percebendo que você não, que você bate de frente com ele. Mas era um bater que eu queria mostrar para ele, eu tinha vontade de mostrar para ele e falar: meu, vamos fazer por aqui, vai dar certo. Ele era 10 anos mais novo que eu. E ele era muito competente, ele está lá até hoje, mas ele era imaturo. Então eu tentava mostrar umas coisas para ele, eu também queria aprender com ele outras coisas, porque ele sabia de umas coisas muito legais, eu achava ele muito competente, muito inteligente. Eu tinha vergonha de perguntar para ele, porque ele fazia eu me sentir rebaixada. Aí, onde ela me sentia me fazer rebaixada, vinha o meu lado, né? Eu conquistei meu espaço, eu fui mandando embora também, eu fui na primeira leva, a Silvia foi na segunda. E Eles combinaram, hein? Estou achando que era um complô ali. Brincadeira, gente. E acho que inconsciente podia ser, né? Mulheres cansadas dessa situação, né? E aí, assim, sei lá, nunca a gente falou sobre isso, eu e a Silvia, mas pode ser. E aí, assim, e eu acho que isso. E eu conquistei meu espaço. E tanto que quando eu fui demitida, muitas pessoas não se conformavam. Por que ele te demitiu? Mas o que aconteceu? Não, eu vou perguntar para ele, porque você faz bem e não sei o quê. Ia ser uma coisa, e ele na hora da minha demissão, ele não me falou por que ele me demitiu. Ele não chegou para mim e falou: olha, esses gaps você não fez, sei lá, sabe? Eu não sei porque eu fui demitida. Ele falou, e ele nunca falou para mim o porquê eu fui demitida. Então, para mim, ele nunca chegou para mim e falou assim: olha, eu queria que você tivesse alcançado esse gap, você deveria ter corrigido esses gaps, tal. Ele nunca me falou. E ele nem nas minhas avaliações ele falava. Então, assim, ficou um clima muito estranho, só que nesse eu rebati, em silêncio, né? Eu não brigava com ele. Mas ele não poupava para me rebaixar, me comparar. Tudo que eu fazia, ele questionava. O que as estagiárias faziam era maravilhoso, o que eu fazia. Eu saí de lá me sentindo, assim, uma pessoa extremamente injustiçada, e, ao mesmo tempo, ele colocou em xeque tudo que eu caminhei dentro de um RH. E depois, com o tempo, eu fui vendo que
Não, calma, eu em terapia depois, né? Então, e aí foi aonde eu falei assim, não. Tanto que eu amo o RH até hoje. Até eu adoro o RH, assim. Mas eu acho que é exatamente, tem muita politicagem e tal. Mas eu acho que era. Mas eu nunca fui essa pessoa de tentar driblar igual a Luciana, assim. Se eu tivesse que enfrentar, eu enfrentava, eu ia, sabe? Eu tentava, argumentava, não desistia. Então, hoje eu acho que eu sou menos, hoje eu acho que eu sou mais na minha, sabe? Às vezes eu falo assim, meu, quer se esculambar lá na ladeira? Eu te ajudo a se recuperar depois. Mas hoje eu já não sou mais essa que vai, fala, que mostra, gente, não vira à esquerda. Gente, não vira. Eu falo assim hoje, gente, não vira à esquerda. Ah, quer virar? Tá bom, eu não vou ficar aqui, ok. Então, eu acho que esses caminhos que a Luciana pegou, eu aprendi a pegar, sabe? Estrategicamente. E hoje eu me dou melhor, assim. Hoje também estou autônoma, estou sozinha, mas eu acho que eu me dou melhor. E se eu estivesse no mundo corporativo, que foi o que me aconteceu ano passado, eu estive numa outra empresa, eu saí de lá muito tranquila, fui super bem até o final, mesmo eles sendo muito injustos comigo, nunca bati de frente com ninguém. Minha diretora era uma pessoa boa, então era muito legal. E ali, para mim, foi algo bom. Até para mim, foi um lado bom ali. Como eu estava como gerente de RH, e para mim foi muito bom, porque muitas coisas que duvidaram de mim no outro, eu vi que não, realmente eu estava crescendo, eu estava me aperfeiçoando. E assim, aí ok, de lá eu saí assim, super de boa, mas eu falei, gente, vou sair, porque eles não pagavam salário, enfim. Então, eu me vi bem, assim. Então, eu fiz mais esse caminho que a Luciana, entendeu? Eu fui mais estratégica, Luciana. Saí lá bem, né? Então, não... Legal essa história, né? O meu foi ao contrário. Mas é uma história de amadurecimento. Eu entendi dessa forma, né? Porque vamos combinar, né, gente? Tudo, tudo já está desenhado, está tudo no sistema, tá? É tudo no sistema. É muito, eu acho que é insano lutar contra aquilo que não vai ser mudado, né? A minha opinião, gente, a minha opinião, ok? Eu acho que você leva suas ideias, agora você esperar que você vai mudar aquele lugar como, né, como um ideal, isso não existe, né? Eu também trabalhei muitos anos em RH, já falei isso para vocês, né? E eu era executiva de RH, eu era head de RH no segmento financeiro, que é um caos. Por quê? Porque, gente, primeiro que é dinheiro. O dinheiro mexe com o ego. Então, imagine o ego desses, né, diretores, o CEO, enfim. Eu cheguei a ser superintendente. E eu era mulher. E a maioria é homem em banco, não é mulher. Em agência, né, nas sucursais, tudo bem, até tem. Mas vai subindo, né? Não, era só homem. Eu era a única mulher que respondia para né, para um conselheiro. Ele era diretor, depois virou conselheiro. Os meus pares eram todos homens. Então, isso não é fácil. Todas nós aqui, um dia, ou sofremos ainda, né? Tem alguém que está sofrendo com isso, ou um dia já sofremos. Porque estar no poder e ser homem, isso é imbatível, né? Eles se sentem realmente assim, com o falo na mão, né? Com o falo na mão e você pode ter o maior cargo.
e responder para ele, vai passar por alguma humilhação, vai passar por algum, sabe, alguma coisa, nem que seja assim muito sutil, mas vai. É mais fácil esse chefe validar, apoiar os outros, né, os meus pares, era bem assim, né? E aí, para não ficar chato, uma coisa e outra, né? Uma coisa e outra aí tinha um apoio. E por que, né, o RH? Porque o RH lida com as pessoas. E é a área mais delicada. Por quê? Não é ela que sustenta. Ela não sustenta uma empresa. Uma empresa vive muito bem sem o RH. Mas o RH é uma máscara, né? É uma máscara para a empresa. Então, ela cumpre políticas, ela cumpre as cotas, ela mostra, né, para o mercado, para os clientes, que desenvolve pessoas. Ela tem um sistema de avaliação muito transparente, né? Então, gente, se for assim, a gente ficar aqui batendo papo, né? A gente vai achar muita coisa, em todos os segmentos, né? Em todos, né? Tem advogada aqui, a Conceição, eu não sei de que área que a Conceição vem, né? A Simone, Da eu sei, educação. teve escola. Hã? Da educação, da área da educação. Ah, da área da educação. É uma área também que tem os seus pontos nevrálgicos, né? Não é fácil. Mas, olha só, hein? Quanta coisa que a gente pôde falar hoje, né? Das nossas experiências, né? E, e eu acho que é a sabedoria, né? É a sabedoria que faz com que a gente, olha, eu reconheço a força que eu tenho dentro de mim. Não é esse cargo, não é essa empresa, não é esse chefe, essa chefe, enfim, que vai que vai rotular a minha capacidade, que vai rotular a minha competência, a sua competência. E eu acredito muito que as coisas não acontecem, sabe, por acaso. Então, Silvia, se você me permite, aconteceu, né? Para você ter aí uma outra experiência, o seu negócio, né? Mais autonomia. E aí é um outro mundo, porque o mundo corporativo, ele tem um tempo. Ele tem um tempo. Não dá para trabalhar com saúde emocional, mental, física até 60, 70 anos. São raros. Ninguém suporta. Então, é como aquele jogo. Quem lembra daquele filme, ou série, né, daquela série? Round Six. É aquilo, é um jogo. Vai sendo eliminado, né? Vai sendo eliminado. Nossa, André, você está trágica hoje, acho que é o ponto. Não, é porque é a vida, né? É a vida. Então, que bom, sabe? Que quem saiu, saiu, conseguiu sair e está agora na luta por você. Isso é muito legal. É muito bacana, sabe? Não é fácil, né? Não é fácil. A transição não é fácil, tá? Mas eu acho que é o caminho. Eu acredito em vocês, né, que estão aí nesse novo caminho. A Simone também teve, né, Simone,
uma empresa, né, uma escola e tal, mas é complicado também, né? Bom, gente, eu acho que é isso. Só complementando, já que você citou, né? Na minha época, com a escola, eu tinha que ser essa persona que eu não gostava de ser, né? Porque os pais, na verdade, não estão preparados para os filhos que eles têm de verdade, né? Então, o que que era isso? Era eu ter que. Se você chamava um pai e uma mãe para conversar, que o filho estava apresentando problema, dificuldade, muitas vezes os pais não gostavam daquela realidade. Então você tinha que ocultar para manter aquela criança na escola. Muitas vezes você não podia falar a realidade para o pai não tirar o filho da escola. Era um filho que dava problema, que transgredia comportamento, interferia no comportamento de outras crianças. E por mais que a gente tivesse o cuidado de levar isso para o pai, ele se ofendia. Então, ele preferia trocar de escola do que tentar melhorar aquela criança. Então, eu tive crianças que já tinham passado por 3, 4 escolas, porque o filho dava problema. Então, vamos mudar porque o problema é a escola, não é meu filho. Então, a maioria das escolas fazem isso, né? Mantém essa persona que é para manter o aluno. Então, era bem difícil. Muito bom. Mais algum comentário? Não? Então, deixa eu só concluir aqui, para a gente fechar, né? Tem um aspecto aqui nessa parte do conto que a gente já tem falado, mas vale lembrar, né? Sempre lembrar que existe um perigo, né? Um perigo grande de você ignorar a sombra. No conto, a menina, ela começa a dançar, né? A dançar de que jeito? Sem parar, compulsivamente. Ela perdeu o controle. Por que que aconteceu isso? Porque ela ignorou a sombra dela por muito tempo. Então, quando nós escondemos quem nós somos, mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar aparecendo, né? Mas o problema é que a gente acaba perdendo o controle sobre as nossas vidas. Então, essa dança aqui dos sapatos, a dança compulsiva, ela vai representar a vida caótica que a gente leva quando a gente não se permite ser autêntica. E no mundo corporativo, como vocês colocaram, realmente é difícil. Por isso que eu também complementei só, né? Que não dá para viver tantos anos assim, né? Dependendo da perversidade, né? Das perversões daquela empresa, umas dá para você tolerar mais, outras menos, né? Como você disse, Vanessa, né? Um perfil de homens narcisistas, enfim, é o ego. Isso é difícil lidar ali no dia a dia, né? Mas eu acho que a lição, sabe, aqui dessa sétima, né, dessa sétima armadilha, ela nos faz, né, pensar sobre o que é que a gente precisa fazer, né? Do que a gente precisa? Outra pergunta. Do que a gente precisa para se livrar da máscara? Que tipo de máscara? Da simulação, né? E parar de tentar ser boa o tempo todo, agradar todo mundo. Bom, mas isso quer dizer que eu vou ter que me rebelar? Não. É dentro, né? Não é fora. Agora, é claro, aquilo que você não se submete, mas é obrigada a fazer, você vai precisar
colocar na balança, né? E eu também. Então, gente, é só para encerrar, né? A vida, no meu ponto de vista, ela é sobre ser verdadeira, né? Isso significa a gente aceitar todas as nossas partes, inclusive aquelas que nós achamos inadequadas, feias dentro de nós. Quais são essas partes, né, de cada uma aqui? Cada uma tem a sua sombra, e lá tem coisas boas e ruins, mas que estão no escuro, por isso que é sombra, estão ocultas. Então, gente, eu acho que esse encontro de hoje acaba lembrando a gente de quando, né, que quando a gente, quando nós nos aceitamos, né, de uma forma completa, nós nos libertamos. Desculpa, gente, minha garganta está meio estranha. E nós encontramos a nossa, quando a gente se liberta, a gente encontra o quê? A nossa dança. É isso que eu estava tentando lembrar, né? É a sua dança. Qual é a sua dança hoje? Qual é? Né? Qual é? Qual é a sua dança hoje? Qual é a minha dança hoje? Né? É sobre isso. Eu não estou dançando a dança do sapato maravilhoso, reluzente, que traz o quê? Poder, status, né? Aí entra tudo, né? Eu me lembro que nos anos 90, né, nos anos 2000, a gente sempre falava alguma coisa assim, como é que é? Eu sou a Andréia de tal empresa. A empresa era o sobrenome, era o que identificava a pessoa. Não, hoje eu sou a Andréia e a Andréia, né? A gente precisa ter a nossa própria marca, porque mexe, né, com o ego. Quer dizer, você é daquele lugar, você pertence àquele lugar, você tem aquele salário, e por aí vai, né? A gente também já está encerrando tá bom? A gente está encerrando. Um beijo, boa noite. Então é isso, gente, que eu acho que vale a pena a gente refletir, tá bom? Era esse meu recado, não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa, minha parte é essa hoje. Eu vou parar a gravação. Tô